Bom dia, turma. Aula do dia 4 de junho de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre o substantivo uniforme. Nós temos aqui o exercício número 1, o exercício número 2, número 3. Esses exercícios tem que copiar e responder no caderno. Vamos entender o que é um substantivo uniforme? Então, desde o começo da semana, a gente está vendo sobre substantivo, sobre gênero do substantivo. Nós sabemos que o substantivo tem um gênero masculino e um gênero feminino. O que seriam substantivos uniformes? Significa que eles têm apenas termo para especificar os dois gêneros, masculino e feminino. São classificados em epicenos sobre comuns e comuns de dois gêneros. Bom, o que significa? Que a mesma palavra ela serve para especificar que é masculino ou feminino. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aí os substantivos epicenos. Eles apresentam somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea. A única diferença se é feminino ou masculino, no caso aqui, ó, cobra macho significa que é masculino e cobra fêmea significa que é feminino. Não existe o cobro e a cobra, existe apenas o substantivo cobra. O substantivo cobra, a única diferenciação que eu vou fazer aqui é colocar o macho na frente ou fêmea para diferenciar se é masculino ou feminino. Então, esse substantivo epiceno, ele é usado quando se refere a nome de animais. Segundo exemplo, nós temos o substantivo sobrecomum. Ele apresenta somente um gênero e refere-se a pessoas. Por exemplo, criança. Criança pode ser masculino, criança pode ser feminino. Vocês perceberam aqui que criança, ele se escreve apenas dessa forma e serve para as duas coisas. Eu posso me referir a um menino, por ele ser uma criança, ou a menina, por ser uma criança. Aquela criança está brincando. Pode ser do sexo feminino ou sexo masculino. Vai depender de quem estou falando. Renata foi brincar. Aquela criança está brincando. Vai depender do contexto, a pessoa que você está falando. Ela vai entender se é masculino ou se é feminino. Tanto que essas palavras aqui na frente, masculino e feminino, não existe. É somente criança. Criança significa tanto masculino quanto feminino. Significa tanto a menina quanto o menino. E é usado para quê? Somente no caso de pessoas. Então, esses sobrecomuns, eles são usados somente em caso de pessoas. E, finalmente, nós temos o comum de dois gêneros. Refere-se aos dois gêneros, masculino e feminino. A única diferença aqui é o artigo que acompanha o substantivo. O que acontece aqui, nesse caso do substantivo comum, que o mesmo nome serve para os dois. Por exemplo, jornalista tem o jornalista e a jornalista. O nome não muda, é jornalista. A única coisa que diferencia para mim saber se é masculino ou feminino é esse artigo que eu coloquei aqui na frente, que é o artigo o, no caso do masculino, e o artigo a, no caso do feminino. Mas a forma de falar vai ser sempre, nesse caso aqui, jornalista. Porque aqui nós temos um substantivo comum de dois gêneros. Vamos tomar muito cuidado na hora de fazer os exercícios, porque nós temos aí esses substantivos que são substantivos uniformes, que eles apresentam apenas um termo e eles designam os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Nós temos os epicenos, que são apenas usados em casos de animais. E o que diferencia aqui é o caso de ser chamado de macho, no caso masculino, ou fêmea, no caso feminino. Nós temos os substantivos sobrecomuns, que eles apresentam apenas um gênero e se refere às pessoas. Então, no caso aqui é criança. Criança pode ser tanto criança menino como criança menina. É a mesma palavra que representa os dois gêneros. E, finalmente, comuns de dois gêneros, que é apenas um nome, no caso aqui jornalista. A única diferença aqui é o artigo que vai acompanhar o substantivo. No caso aqui, jornalista é substantivo, certo? Aí nós temos o se eu quero falar do masculino, e o a, no caso do feminino.